Todos comentam os protestos no Marrocos e a geração Said, mas talvez não como você ouvirá neste episódio. Como surgiram esses protestos? Quem está por trás da geração Said? Por que a conversa foi apenas sobre o setor de saúde? Por que exatamente agora? Poucos meses antes da eleição, qual é a relação entre o presidente americano Trump e Gil Said? Hoje vamos revelar o outro lado desses protestos. Fiquem ligados! Queridos telespectadores, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos a este novo encontro, se Deus quiser. Esta é uma série de episódios de opinião que dedicamos a esses protestos que estão ocorrendo no Marrocos e que, como todos sabem, são liderados pelo que hoje é chamado de Movimento Geração Zebib. Então hoje, atendendo ao pedido de alguns dos queridos seguidores que manifestaram isso através de vários comentários nos episódios anteriores, vou apresentar uma análise do que está acontecendo atualmente no Marrocos. Claro, todas essas reivindicações levantadas nesses protestos são legítimas, são demandas que não saem do âmbito da saúde, educação, emprego, ou seja, acabar com a corrupção que está espalhada nesses setores. E especialmente, estamos falando do setor da saúde, um setor que é o mais importante e recebe a atenção de todos os marroquinos e de todos os povos do mundo. No entanto, vemos que é o pior setor no Marrocos, sofre de enormes desequilíbrios. E isso não é de hoje. Hoje, os sinais disso ficaram claros e diretos. Esse problema existe desde a independência do Marrocos. Agora podemos afirmar que o setor mais difícil de reformar no Marrocos é o da saúde. Mesmo quando os governos sucessivos no Marrocos falam sobre reformas nesse sistema de saúde, você percebe que eles faziam o contrário. Ou seja, não houve reforma nem nada parecido com isso. Ou seja, todos nós estamos envolvidos nesse setor, todos nós apoiamos essas demandas populares por uma reforma do sistema de saúde no Marrocos. Essas demandas são populares e podemos dizer que são demandas óbvias. Porque hoje em dia, em toda a casa no Marrocos, há conversa sobre as tragédias que esse setor enfrenta, sobre os escândalos que esse setor conhece. Em toda a casa no Marrocos, você encontra sofrimento. Nesse sentido, você encontra alguém da família, algum membro da família. Passou por uma experiência difícil, amarga e humilhante ao visitar um dos hospitais do Marrocos. E o estranho é que, seja hospital público ou privado, sempre há tragédias e escândalos. Portanto, são reivindicações legítimas e protestos que qualquer pessoa só pode apoiar nesse contexto pacífico. Claro, longe da desordem, longe desses atos de vandalismo e coisas do tipo. Mas aqui vou falar sobre alguns pontos importantes que talvez nem todos tenham notado. Há um conjunto de observações e há reservas, pois há pontos muito importantes. Vou falar sobre elas, sobre o que hoje é chamado de geração Z e sobre esses eventos marcantes que aconteceram recentemente, que obviamente giraram em torno, ou seja, começaram a partir do setor de saúde. Por que a geração Z? Por que só essa geração foi às ruas com esses protestos? Apesar de ser a mesma geração que vemos no Mawazine, vemos no Boulevard, vemos em vários festivais, é a geração que mais consome futilidades, a geração mais presente no TikTok. Afinal, quem lidera esses protestos? Existem entidades que estão incentivando essa geração a protestar? Como isso acontece? Por que a faísca do protesto começou no setor da saúde e não em outros setores como o do trabalho, por exemplo? Por que o título principal e mais destacado foi sobre a saúde? Mesmo quando falamos sobre os escândalos que o setor da saúde conhece no Marrocos? Esses escândalos não são recentes. Hoje, toda vez que surge um escândalo, podemos dizer que quase todo mês há um escândalo específico nesse setor, mas sempre que isso acontece, o escândalo é abafado, as coisas são acalmadas. Esse caso é arquivado. Mas por quê? Desta vez,
As coisas ganharam muita força, tiveram essa dimensão midiática, esse grande alcance popular, o que fez com que o ministro da Saúde se movesse, visitasse hospitais e, sem aviso prévio, fosse recebido por cidadãos com reclamações. E isso diante de quem? Diante das lentes das câmeras, como se fosse uma peça de teatro. Até mesmo nos protestos, vimos como as prisões aconteciam diante das câmeras. Pela primeira vez, podemos dizer desde o movimento do RIF, é a primeira vez que se permite filmar as intervenções da polícia e as prisões por todos, até mesmo pelos cidadãos. Não estou falando só da imprensa, quero dizer de todos, sem exceção. Por que exatamente agora? Isso está acontecendo há poucos meses das eleições legislativas. Para responder a todas essas perguntas, todos precisam saber primeiro que esses protestos sobre o preço do azeite não aconteceram só no Marrocos. Recentemente, aconteceram no Marrocos, no Nepal, em Madagascar, no Peru, na Polônia e em vários outros países. E talvez esses protestos se espalhem para outros países. Talvez para a França, talvez para o Reino Unido. Mas a grande ironia é que todos esses países têm algo em comum. Um só, e que eles têm governos ligados a Macron, a Starmer, a Scholz, ligados aos governantes da França, Alemanha, Reino Unido e assim por diante. Vemos que todos esses governos têm uma orientação liberal ou neoliberal, são governos apoiados pelo liberalismo global, ou seja, por esses países que lideram o Ocidente, lideram a Europa, como França, Reino Unido e assim por diante. Enquanto, claro, como todos sabem, Trump agora, desde que chegou ao comando do governo americano, está travando uma guerra feroz, está em um grande conflito contra o liberalismo, travando uma guerra interna e externa. Os adversários políticos de Trump, quando falamos deles agora, já são conhecidos por todos, e falam sobre eles abertamente. Quem são eles? São os liberais, tanto internos quanto externos. Recentemente, Trump tomou medidas muito grandes contra todos os resíduos liberais. Por exemplo, contra os homossexuais nos Estados Unidos, ele cortou o apoio do governo para esse grupo. Ele iniciou uma grande purificação no exército e instituições governamentais. Agora, envolveu o exército americano nessa missão, encarregando-o de purificar os estados americanos. Dessa situação que, claro, estava corroendo a sociedade americana e chegando profundamente nessas instituições governamentais e de segurança, e assim por diante. A mesma coisa também. Externamente, Trump entrou em conflitos intensos contra os governos liberais do mundo. Hoje, ele está contra a maioria dos governos europeus, contra Macron, contra Starmer, contra Scholz. E apoia abertamente os partidos de direita nesses países, os partidos conservadores. O importante para ele é que esses governos não sejam mais liberais. Curiosamente, os protestos da geração do óleo surgiram com força apenas em países com governos apoiados pelo Ocidente, não aparecendo em outros regimes. Isso dá uma impressão realista de que há uma orientação sutil para esses protestos, apenas para derrubar o governo de Akhnouche. Então, aqui todos devem perceber que essa orientação sutil não significa que os jovens não sofrem ou não têm motivos reais. Não é isso que quero dizer. O que quero dizer aqui é que há quem aproveite essa raiva real, essa realidade verdadeira, para direcionar esses protestos, exagerar os acontecimentos, manipular os algoritmos. O uso de hashtags internacionais sugere que o que aconteceu no Nepal talvez se repita no Marrocos, talvez se espalhe para outros países lá. Ou seja, vários mecanismos são usados para uma orientação sutil. Então, quem entende bem o jogo pode aproveitar essa situação para se beneficiar dessas perturbações, dessa nova mudança na orientação internacional. Por exemplo, alguns outros partidos não liberais, é claro, tentam surfar nessa onda para aparecer como se fossem relevantes. Ou seja, eles se apresentam como a alternativa, a melhor alternativa, como aqueles que vão fazer reformas, que vão atender a essas demandas, as demandas do povo.
Então, há aqueles que fizeram declarações de apoio ao protesto, há aqueles que fizeram declarações de apoio ao movimento Gilzite, há aqueles que encarregaram a juventude do partido de se comunicar diretamente com esse movimento, apoiar as demandas do movimento e assim por diante, fundaram também o movimento e por aí vai. Então, há quem queira também assumir a liderança do Gilzite. Então, de fato, essas demandas existem, as demandas são realmente legítimas, mas há uma orientação sutil, uma orientação que visa basicamente derrubar o governo de Knut. Isso significaria que Knut, desde a ascensão de Trump à presidência dos Estados Unidos, já estava com seus dias contados, como se dissessem que a data do fim de Knut já foi marcada, a decisão já foi tomada. O próximo governo marroquino será um governo conservador, o partido de Knut. Ele não vai colapsar totalmente, mas vai desmoronar claramente e perder dezenas de cadeiras nas próximas eleições, que serão redistribuídas entre outros partidos. O Partido da Autenticidade e Modernidade também vai desmoronar. Já acabou. Agora veremos o retorno dos partidos históricos. O Partido Justiça e Desenvolvimento voltará, mas com menos força, talvez só conquiste algumas cadeiras a mais. O próximo primeiro-ministro talvez seja do Partido Istiklal. Talvez seja um tecnocrata, mas o importante é que terá uma orientação conservadora. O importante é que a mudança está chegando. Acabou, a era de Knut terminou por lá. Ou seja, há indícios claros de que os protestos de Gileste foram direcionados e ampliados para minar os governos liberais. Trump já não é mais presidente dos Estados Unidos da América. O mundo vai mudar. O mundo está mudando agora, há uma nova direção internacional acontecendo para todos. Agora, todos os programas liberais agora. Estão parados por quê? Porque há uma nova tendência global também, há um ponto muito importante que todos devem prestar atenção e que também deve ser destacado. Esse ponto é, por que a faísca desses protestos começou? Começa pelo setor da saúde. Por que isso? Quero dizer, isso não foi coincidência de jeito nenhum? Isso não foi coincidência como alguns podem pensar. Talvez tudo aqui seja planejado e intencional e está relacionado exatamente com o quê? Vou explicar para vocês sobre a Copa do Mundo de 2030. O Marrocos está agora comprometido no caderno de encargos para sediar a Copa do Mundo de 2030, a melhorar serviços, infraestrutura e principalmente o setor mais importante envolvido nisso. Esse é o setor da saúde. O setor da saúde que precisa estar dentro de certos padrões internacionais que garantam a segurança sanitária para o público. A Federação Internacional de Futebol, Federação Internacional de Futebol, como todos sabem, e exige que os países que vão sediar a Copa do Mundo forneçam um sistema médico forte, capaz de lidar com milhões de pessoas, sejam residentes ou visitantes, e assim por diante. Caderno de encargos. Isso garante o preparo dos hospitais, o número de hospitais, garante o número necessário de médicos, de profissionais de saúde, de acordo com o número de habitantes, de acordo com o número de visitantes, garante também um número suficiente de ambulâncias e assim por diante. Todo o sistema de saúde deve ser um sistema de padrão internacional, que acompanhe esse evento, assim como acontece em todos os países europeus. Portanto, para que o Marrocos chegue a esse nível, é necessário que já existam projetos claros de reformas que tenham começado hoje. Assim como foram construídos estádios internacionais em poucos meses, era de se esperar que hospitais também fossem construídos e equipados nesse mesmo período. Hoje, como é possível, só para dar um exemplo entre muitos, como é possível? O Hospital Regional Especializado de Tetuão ainda não foi inaugurado até hoje, apesar de já terem se passado 5 anos ou mais desde o início das obras. 5 anos? Como é possível que haja um hospital para doenças respiratórias na região de Bencreche? A Casa de Tetuão está sendo reconstruída, mas ainda não foi inaugurada? Mesmo após mais de 7 ou 8 anos desde o início das obras?
E é um hospital pequeno, estamos falando de 7 ou 8 anos, enquanto vemos estádios de futebol sendo construídos em poucos meses, com orçamentos enormes. Então aqui, se todos se lembrarem do último discurso real do rei Mohamed VI, o que ele disse? Ele disse que não há lugar hoje, nem amanhã para o Marrocos, que anda em 2 velocidades. Ele falou que o desenvolvimento deve incluir todos os cidadãos, sem discriminação ou exclusão. Então aqui, não é possível que o Marrocos avance no setor esportivo na velocidade de um coelho, enquanto o setor de saúde, que afeta todos os cidadãos, sem exceção, avance na velocidade de uma tartaruga. Ou seja, ele disse na época que isso não é mais aceitável de forma alguma, nem hoje, nem amanhã. Então agora chegou a hora de reformar esse setor de saúde. A próxima fase terá oficinas importantes para a reforma do sistema de saúde no Marrocos. Ou seja, de acordo com esse programa, de acordo com o plano, porque há um compromisso futuro, há um caderno de encargos, há a imagem do Marrocos no nível internacional e agora apenas está sendo preparado para essa fase. Reparem bem até nos slogans que foram levantados nesses protestos, como até países falaram sobre o mesmo assunto. Onde está o dinheiro do futebol? Saúde, hospitais, antes dos estádios e assim por diante? Ou seja, o momento de levantar esse assunto e o início do protesto foram muito bem calculados. Antes das eleições, antes de o Marrocos entrar na hora decisiva para cumprir o caderno de encargos da Federação Internacional de Futebol. O Marrocos precisa de financiamentos hoje, antes de amanhã, precisa de apoio financeiro de amigos para desenvolver esse setor de saúde para que esteja à altura desse próximo evento, a Copa do Mundo. Então, o momento realmente foi muito importante, ele serve a todos os objetivos, os internos e os externos, e o objetivo real para que ninguém pense que há outras questões envolvidas. O objetivo não é derrubar o governo antes das eleições, mas sim enfraquecê-lo, enfraquecer o partido no poder e pressioná-lo, mostrando seus pontos fracos e fracassos ao público antes das eleições. Até hoje, embora o Partido Istiklal faça parte deste governo, ele está distante de todo esse barulho. Ou seja, na mídia, apenas 2 partidos deste governo recebem destaque: o Partido dos Liberais e o Partido Autenticidade e Modernidade, os 2 partidos que têm ligação com o sistema liberal global. Ou seja, esses partidos já acabaram. Por isso, no final das contas, talvez as coisas pareçam claras para todos, mas, no fundo, não são assim. Talvez quem protesta hoje nas ruas nem saiba que faz parte desse jogo. Por quê? Porque realmente são demandas legítimas, como eu disse, realmente são reivindicações justas, como eu disse, mas há uma orientação sutil. Não existem protestos sem liderança, então todos devem ficar atentos a isso. Por fim, pedimos a Deus segurança e sucesso para esta pátria. E não se esqueça de se inscrever, clique no botão de curtir.